Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aula de língua portuguesa. Estamos quase acabando o ano, hein, pessoal? Sei que muita gente já está passado, passados e passadas, mas é importante que mantenham os estudos, tá bom? Então, nosso assunto de hoje está na página 34. É a segunda parte do assunto sintaxe e período composto. Já vimos o período composto por subordinação, oração subordinada substantiva, adjetiva, adverbial. Hoje veremos a coordenada, certo? O que são, o que são orações coordenadas? São aquelas que são independentes, uma independente da outra sintaticamente. Cada uma tem o seu sujeito, cada uma tem o seu verbo, cada uma tem o seu predicado. Então elas não dependem. Mas algumas vezes elas podem ser ligadas umas às outras, uma à outra com uma conjunção, certo? Então são dois tipos de orações coordenadas, de orações independentes. A assindética e a assindética. Nós chamamos de assindética aquelas que não são introduzidas por conectivo, por conjunção. Então ela pode ser iniciada por substantivo, advérbio, adjetivo, mas não por uma conjunção. E sindética, aquela que é introduzida por um conectivo, por uma conjunção. E são 5 tipos: aditiva, alternativa, explicativa, adversativa e conclusiva. E agora você lembrou do assunto, porque você já estudou isso mais de uma vez, talvez seja a terceira vez que você está estudando isso. E quando você vê essas classificações, aí você recorda facilmente desse conteúdo. Então agora vamos entender a classificação das orações coordenadas sindéticas, certo? A oração coordenada sindética, ela pode ser sindética aditiva, sindética alternativa, sindética explicativa, sindética adversativa, sindética conclusiva. São essas 5 classificações. A assindética, aquela que não é iniciada por conjunção, ela é só assindética mesmo. Não tem classificação, certo? Então, o interessante para nós é estudarmos as classificações das sindéticas. Então, primeiro, a aditiva. A aditiva é aquela que indica adição, ou seja, uma ação sobre uma outra ação. Então, a ação da oração, que é a primeira oração, vai ser acrescentada uma outra ação sobre ela. Para isso, são utilizadas as conjunções o e, o nem tanto, o nem, o tanto, o quanto, o não só e o mais também. Essas são conjunções coordenadas sindéticas aditivas. Essas conjunções dão ideia de adição. Note o exemplo. O ladrão invadiu a casa e agrediu os moradores. Então esse i aí é como se fosse o mais. Também agrediu os moradores. Então do i até moradores nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Alternativa. Quando é que ela é alternativa? O que é que precisa expressar? Oração coordenada sindética alternativa indica alternância de ideias. Exemplo, façamos algo, desculpe, é outro exemplo, serei preso ou levarei multa. Então é uma coisa ou outra, é uma alternância. Ou vai preso ou leva multa. Para transmitir essa ideia de alternância, são utilizadas as seguintes conjunções: o ora, o ou, o já, o quer, certo? São utilizadas para estabelecer a ideia de alternância. Já a explicativa, nós vamos ter as seguintes conjunções para dar a ideia de explicação: o porquê, o que e o pois, entre outros. Façamos algo, pois a situação está insuportável. Então, o pois estabelece a ideia de explicar o motivo, a razão de precisarmos fazer algo. Então, por que precisamos fazer algo? Pois a situação está insuportável. Então, essa conjunção pois até insuportável estabelece a ideia de explicação e a oração coordenada sindética é explicativa. Adversativa. O material já está aqui, mas ainda não podemos começar a obra. Então, o que é a oração coordenada adversativa, professor? Ela indica, estabelece uma ideia de oposição de ideias, vai contra o que é esperado que aconteça, certo? O material já está aqui, o que é esperado? Então vamos trabalhar, mas ainda não podemos começar a obra, é uma adversidade, uma ideia oposta a que se espera. E por fim, a conclusiva, que expressa justamente uma conclusão, uma ideia de conclusão sobre o assunto. Você tem saúde, logo pode fazer esse tipo de exercício.
Retomando lá a adversativa, as principais conjunções que dão ideia de adversidade de oração coordenada sindética adversativa é o mais, o porém, no entanto, todavia, entretanto, certo? São muito utilizadas para isso. E na conclusiva, a ideia de conclusão pode ser dada pelo logo, o portanto, o assim, o então e algumas vezes até mesmo o pois. Então essa é a ideia de que você tem saúde, então o que fazer? Pode fazer esse tipo de exercício. Então a ideia de conclusão sobre determinado assunto. Cuidado para não confundir a conclusiva com a explicativa. Somente 2 páginas de atividade para casa, página 40 e 41. Então estamos quase finalizando nosso ano letivo, certo? Então, quem precisar de ponto, corre atrás, hein? Certo? Atividade, processual, tudo direitinho. Quem não precisa, faz sua obrigação pelo aprendizado, para não ficar com o aprendizado defasado e depois não ir bem nas provas da vida. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura.